Olá pessoal, beleza? Bem, mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai continuar falando aí da saga de SQLite engines dentro do Azure, mas a gente está falando do cenário de Big Data, tá, como um todo. Então hoje eu vou falar do Presto. E quem é o Presto, Luan? Na verdade, antes da gente falar um pouco do Presto, veja aí que eu vou deixar um cards para vocês que eu falei um pouco do Hive, foi um dos primeiros vídeos que eu falei. A gente tem aproximadamente 2 ou 3 vídeos de Hive no canal onde eu mostro como constar milhões de registros dentro do Azure, tá? No HD Insight. Depois nós falamos de Spark SQL, então outro engine dentro do Spark, junto com Azure Databricks, tá? Então estou deixando o vídeo aqui para vocês, Azure Databricks Spark SQL. Então como eu posso utilizar SQL dentro de Spark, tanto no HD Insight quanto no Azure Databricks. E hoje a gente vai falar do Presto, tá? E quem é o Presto, Luan? O Presto é uma engine de SQL também, de SQL, tá? E qual é a ideia do Presto? Bem, o Presto é bem interessante. Por quê? Porque na verdade quando a gente olha todo o timeline de evolução de SQL dentro das engines, e a gente está falando de Azure aqui, né? Então como a gente vai transportar esse poder do Presto dentro do Azure, é possível fazer isso, tá? Então, o Presto foi criado pelo time do Facebook pela dificuldade de conseguir fazer consultas analíticas dentro dos dados dele, tá? Então, só para vocês terem ideia, o Facebook sofria em fazer análises em real time ou near real time, né? Ou seja, analíticas num tempo muito curto. Então, em vez de falar de batch, que a gente falava no Hive antes do 2.0, e outras engines de SQL, eles não ofereciam modo interativo. Então o Presto veio exatamente para cobrir o modo interativo de query, tá? E aí logo após isso, um ano depois, o Hive LLAP foi lançado, eu mostrei para vocês, é extremamente interativo também, então a gente tem esses concorrentes aí. Então o Presto ele é um engine de computação em memória para processamento de query com SQLite Compliance, tá? Então ele é SQLANCE e ele foi desenvolvido pelo Facebook. Ele é open source, distribuído, tá? E a ideia é que você pode fazer query em diversos locais. Uma das vantagens legais do Presto é que você, por exemplo, consegue conectar em diversos lugares como Cassandra, como o Hive. Eu consigo utilizar aí o Hive, o metadado do Hive para consultar essas informações. Eu consigo utilizar outras fontes e fazer joins entre as fontes, tá? Isso é interessante. Eu tenho que definir uma estrutura de tabela e fazer o join entre elas, né? Então hoje o Facebook usa no ambiente analítico dele de 300 petabytes para mais de 1.000 usuários. Então você tem vários usuários diariamente consultando e fazendo análise de dados dentro da engine de Presto. Outros grandes clientes que usam aqui, eu até deixei anotado, é Amazon, Dropbox, LinkedIn, Nasdaq, Shazam, Twitter, Uber e Walmart. Então é uma grande série de pessoas aí, de clientes gigantescos que utilizam Presto no dia a dia. E aí, para falar um pouco mais desse legal, a Microsoft ano passado fez uma release muito interessante, que é o quê? Possibilitar a instalação e configuração do Presto como uma engine as a services de Big Data e me dando a possibilidade de consultar essas informações interativas aonde, galera? No ASB e no ADLS. Então, no Azure Blob Storage e no Azure Data Lake Store, tá? Aí aqui a gente está falando agora da Generation 1, né? Então hoje a gente vai dar uma olhada em como a gente configura todo esse ambiente fim a fim para ter o Presto, caso você tenha uma empresa ou queira rodar ou já tenha os seus clientes utilizando on-premise e pense em levar para cloud. O Azure te oferece isso também dentro dos clusters gerenciados do HD Insight. Tá, então vamos dar uma olhada aqui. Então olha só, eu estou aqui no meu dash, como vocês podem ver do Azure, e aqui vocês podem ver que eu tenho um cluster de HD Insight, né? Então eu já falei para vocês de HD Insight antes. O HD Insight é a proposta da Microsoft para clusters gerenciados como um serviço onde você paga por hora. Então aqui eu criei um AWS HQ Presto, então eu vou abrir esse cara aqui. Então se vocês derem uma olhada aqui no meu Blade, eu tenho 44 cores utilizados nesse Blade. Tá? E qual foi a instalação do Presto, tá, no final das contas, Luan? Então para eu instalar o Presto aqui, eu preciso utilizar como uma aplicação Script Action. Então deixa eu mostrar para vocês. Então se eu vier na Blade aqui demais, adicionar HD Insight. Então eu vou criar um novo cluster de HD Insight, né? Então eu vou vir aqui, Create. Aqui eu tenho que ir em Custom Sizing, então eu vou colocar Presto SQL.
Eu vou escolher qual a subscription que eu vou fazer o deployment desse cara. Deixa eu escolher uma subscription diferente da minha aqui. Aqui eu vou escolher o cluster, eu tenho diversos clusters, mas eu vou escolher o cluster Hadoop. Tá? Então deixa eu selecionar ele. Vou usar um resource governor já existente. Vou clicar em Next. Aqui o storage, primeiramente eu só consigo fazer integração com o storage, com Azure Storage aqui, mas eu consigo consultar esse cara no Azure Data Lake Store também. Eu não vou utilizar nenhuma aplicação, ou seja, isso aqui é opcional, eu posso adicionar alguns add-ins dentro do meu cluster para ser totalmente interativo e comunicativo. Tá? Aqui eu estou escolhendo o tamanho do cluster, então notem que eu estou pagando 2,85 por cluster. E pessoal, uma nota muito importante sobre cluster pricing. A Microsoft, para cada região, utiliza um pricing diferente. Então, por exemplo, se você fizer no Brasil, você vai pagar 4,85. Se você fizer no East e West, que é a redundância do Data Center de São Paulo, do Azure, é 2,85, tá? Eu vou em Next aqui, e aqui que é a grande sacada. Então, eu venho em Script Actions, eu venho em Options, vou submeter uma nova ação, e olha só que legal, ele já tem aqui para mim Install Presto, tá? Então ele já me dá todo um install Presto, eu só preciso apertar Create, então aqui ele vai instalar dentro do cluster a engine no head, no worker node de Presto e fazer toda a configuração para mim por debaixo dos panos. O que é extremamente interessante, porque eu não preciso gerenciar mais essa instalação. Tá, então ele valida esse cara, uma vez que ele me der OK, eu vou dar um Select, Next, e aqui está o Summary, tá? Então eu posso salvar esse download para esse template para poder fazer a configuração dele, né, ou destruir, criar esse cluster quantas vezes eu quiser. E o interessante aqui é que uma vez criado, isso aqui demora aproximadamente 20 minutos, tá? Eu tenho exatamente aquele cluster que eu mostrei para vocês agora, que é o cluster do AWS HQ Presto. Bem, uma vez que esse cara está instalado e configurado, eu ainda preciso ter alguns passos, ou seja, eu tenho a engine de Presto, mas, por exemplo, se eu quisesse utilizar uma guia ou alguma coisa assim, eu não teria. Então, o que eu vou fazer aqui? Agora que a sacada é legal. Então, se eu vier aqui, por exemplo, em SSH Cluster Login, eu consigo puxar a informação de login do meu cluster. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir uma conexão SSH, tá? Então, eu vou abrir, ou seja, estou conectando lá naquele cara. Lembra lá que eu configurei uma senha usuário. Eu estou dentro do meu cluster agora, lá no HD Insight, gerenciado. E, por exemplo, se eu quiser utilizar o Presto on the go agora, eu consigo. Então, se eu vier aqui, por exemplo, lá Presto Schema Default, eu estou dentro da engine de Presto agora, pessoal. Então, eu estou dentro de Presto, dentro da engine de Presto, utilizando o HD Insight. Então, aqui, por exemplo, eu posso consultar uma tabela esquema do Hive. Então, fazer um select count aí, eu acabei de contar 59.793 mil registros em 0,01 segundos. Então, é extremamente rápido porque é interativo e em memória. Então, eu carrego o máximo de conteúdo que eu consigo em memória para utilizar esses caras. E claro, lembrando que eu estou em cluster, o que é extremamente interessante. Agora, se eu quiser dar um passo para frente, eu consigo utilizar o slider para poder instalar o AirPal, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui como que faz isso, tá? Para vocês não terem dúvida como que a gente utiliza. Deixa eu só sair da engine aqui, exit. E aqui eu vou utilizar o slide AirPal, o slide registry, para puxar as informações que eu tenho do Azure. E isso aqui é interessante, eu vou pegar essas informações, que é o coordinator address, e aqui é esse cara que eu quero, ó. Então esse value aqui, ó, que me diz exatamente o apontamento do cluster, do worknode onde eu vou instalar o AirPal. Bem, sabendo dessa informação aqui, o que eu faço? Eu vou simplesmente abrir esse site, e esse site vai me criar um template customizado para dentro daquele meu HD Insight. Sim, eu vou instalar uma aplicação dentro daquele meu cluster que é o AWS HQ Presto. Ou seja, eu vou adicionar um add-in, um script dentro daquele meu cluster. Então aqui o que eu preciso setar? Eu preciso setar qual é aquela subscription que eu estou, eu preciso usar o resource group, o nome do cluster, que é o AWS HQ Presto, e o Presto Address, que é exatamente aquele carinha que a gente pegou lá. Então eu confirmo e dou o PIN no dashboard. Quando eu startar isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai exatamente vir para essa blade aqui. Ele vai instalar dentro desse cara, que eu já instalei anteriormente, o AirPal. O AirPal é um produto da Airbnb,
que exatamente como eles usam também o Presto, então eles desenvolveram, é open source, tá? Eles desenvolveram uma plataforma de GUI, tá? Então, para que você possa utilizar interativamente suas consultas de Presto. Então, se eu vier aqui em Applications, por exemplo, olha só o que eu vou conseguir ver aqui. Eu vou conseguir ver que eu tenho um script actions airpol que foi instalado. Olha só que fera. Então, se eu clicar aqui, mas eu já tenho o endereço, eu vou exatamente para dentro do meu airpol. Tá? Então, AWS hqpresto.where.apps hdinsights.net/app. Então, tá aqui. Olha só que legal. Agora, aqui eu consigo utilizar, criar tabelas e trabalhar toda a minha imersão dentro de um GUI. Tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí, ou seja, mostrei para vocês tantas 3 engines funcionando aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu acho que a ideia é cada vez mais disseminar o quanto é possível utilizar em grande escala de terabytes, petabytes, consultas dentro de sistemas de Big Data utilizando o SQLite Interface. Tá? No próximo vídeo eu vou falar de Impala, que é um outro, o Apache Impala, que é um outro produto de SQLite. E a gente ainda tem no final falando um pouco de DSVM, tá? Então não perca aí, continue, assine o canal, tá? Siga e deixe seu feedback aqui. Se vocês querem alguma coisa relacionada a Big Data dentro do Azure ou qualquer outra coisa, me avisem. Foi um prazer e até mais, pessoal.